Vamos lá, pessoal, vamos para mais um dia de batalha, mais um dia de luta. Novamente, o professor de Direito do Trabalho, ele está descansando, né? Aí, as disciplinas, eu quero dividir com vocês a experiência que eu tive de ter sido aprovado em vários TRTs. Eu fui aprovado em vários TRTs e trabalhei em TRT. Então, a gente acaba, sabe, adquirindo uma experiência e tendo uma noção ali do que tem que ser feito para você entrar num concurso desse. E eu repito uma coisa que eu falei durante a semana, que concurso de TRT não é aquele que você entra pensando em passar em outro, não. A maioria das pessoas que entram num concurso de TRT entram e se aposentam lá. Porque é um concurso que vira a tua vida 360 do jeito que mudou a minha. Antes de iniciar aqui licitações, enquanto o pessoal ali do online vai se ajeitando, né? Até falar nisso, deem uma olhada no grupo de WhatsApp, que eu vou precisar do material que foi colocado lá para a aula de hoje, que hoje a gente fecha princípios e inicia a modalidade já, tá? E são 2 pontos muito cobrados em prova. E aí o pessoal do online dá uma olhadinha no grupo de WhatsApp, na descrição do vídeo, tá? Que vai estar o material lá também. Gente, quando eu entrei no TRT, eu trabalhei no TRT 14 daqui, e eu passei uma situação muito engraçada ali, porque eu não estava acostumado a ganhar tanto dinheiro como eu ganhava no TRT. Eu não tinha aquele costume, né? Então, assim, a educação, os estudos mudaram a minha vida de um jeito, assim, tão incrível, que eu nunca imaginei, independentemente do tamanho do meu sonho, de viver aquilo que eu vivo hoje. Então, você ter condições de fazer uma viagem de avião, você ter condições, por exemplo, de levar a tua mãe para conhecer a Disney. Eu fiz isso. Quando eu era criança, eu sonhava em ir até a Disney, porque eu via programas da Eliana, da Xuxa, eu via programas da Angélica, aí eles iam fazer aquelas viagens, eu ficava assim, mas era algo tão distante que não tinha como eu pedir para minha mãe. Sabe o que eu fiz? Logo no início da pandemia, ainda não tinha pandemia, foi no último Natal em que a gente estava nessa, foi antes dessa fase dessa pandemia aí. Eu falei para minha mãe, mãe, a gente vai viajar. Falei para minha mãe, mãe, a gente vai viajar. E aí ela falou, não, beleza, meu filho. Eu comprei a passagem daqui Porto Velho a Manaus, né? Tava lá em Manaus. Chegou lá em Manaus, a gente ficou lá um dia, porque o nosso voo saía no dia seguinte. Eu falei, mãe, agora a gente vai para outro local. Eu tava com a minha esposa, com as minhas filhas. Aí a gente voltou para o aeroporto no dia seguinte, eu não falei para minha mãe nada. Aí a gente se dirigiu para o embarque, entrou no embarque internacional, minha mãe olhou assim e falou, meu filho, a gente está no lugar errado. Eu falei, não, mãe, é porque eles estão reformando o aeroporto e todo mundo está entrando por aqui. Aí, ok. Aí a gente entrou, aí nós sentamos numas cadeiras bem afastadas do local de embarque, do portão, para ela não ver. Aí o pessoal começou a chamar, eu falei, mãe, vamos, 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 vamos. Aí, quando chegou assim no portão, a minha mãe olhou assim e falou, Miami? Ela olhou assim, meu filho, o que é isso aqui, meu filho? Aí eu falei, mãe, calma, confia que tudo vai dar certo. E aí o que aconteceu? Quando a minha mãe foi se dar conta, ela estava em Miami a gente estava indo para Orlando, quando ela menos piscou o olho, ela estava no parque da Disney. E a minha mãe, cara, aquele olharzinho dela, porque se ela fosse levar a vida dela do mesmo jeito que ela sempre levou, muito guerreira, muito batalhadora, ela nunca ia ter condições de fazer uma viagem dessa, nunca na vida, jamais. E assim, e aí o que aconteceu? Ela implantou uma semente na minha cabeça que foi o seguinte, ela sempre disse, meu filho, eu não posso te proporcionar tudo, mas aquilo que tiver relação com educação, um caderno, uma caneta, uma escola, eu sempre vou dar o melhor, nem que eu tenha que tirar da minha boca. E alguns anos depois eu fiquei sabendo que teve situações que a minha mãe tirou da boca dela para me proporcionar algo de estudo. Então foi uma mensagem que ela sempre deixou, eu não posso te dar tudo, mas com educação você pode alcançar tudo. E o meu sonho quando era criança era ir até a Disney. E como é que eu realizei esse sonho enquanto adulto? Levando a minha mãe para lá. Eu nem sei se era o sonho dela, mas ver o olhinho dela brilhando, e foi uma viagem planejada, tá? Às vezes as pessoas olham assim, ir para Disney é muito caro, é mais barato do que ir para o Nordeste, tá, pessoal? E eu fui num período que o dólar não estava também essas alturas, né, do jeito que está hoje, mas mesmo assim eu já te adianto, né? Então, eu realizei isso através de concursos públicos, gente, para vocês verem como é que eu mudei minha vida. E uma das fases que minha vida virou assim, virou a chave muito grande, foi quando eu entrei no TRT.
Então eu não sei qual é teu sonho, eu não sei o que você quer da vida, mas eu do fundo do coração, eu quero que você tenha essa oportunidade de fazer algo pela tua família que a tua família jamais ia ter condições de fazer se não fosse fruto do teu esforço. Seja dar uma casa para os teus pais, seja fazer uma viagem incrível, seja proporcionar um presente, dar um carrinho e, acima de tudo, seu orgulho. Porque quando a gente começa a passar em concurso público, você vence na vida e você vira a chave, independentemente do que te taxam, do que te julgam, porque às vezes a família julga a gente passa a ser aquele familiar para ser o exemplo. Então, a maior vitória para os pais de vocês, para as mães de vocês, é ver a vitória de vocês. A vitória de vocês é a vitória deles. Então, o que a gente está fazendo aqui, abdicando de um final de semana, não é só para a gente. Tem muita gente perto da gente que vai vencer junto e a gente está batalhando aqui para isso. É para isso que eu saio da minha casa, é por isso que eu deixo minhas filhas, minhas esposas para estar aqui com vocês, porque são pessoas que estão na mesma vibração, pessoas do bem, querem mudar a vida. E por mudar a vida, vocês estão sentindo o que eu prometi e eu estou procurando fazer junto com toda a equipe o melhor concurso para TRTs que a gente já fez na vida, né? Inclusive, o Diego me passou agora que a aula 1 de Direito do Trabalho que eu gravei e a gente perdeu, mas eu gravei de novo, deu certo, né, Axel? Deu certo, já está na plataforma, então tudo indica que hoje, no mais tardar amanhã, acho que vai ser hoje, eu já subo a missão 1 para vocês, conforme prometido, para a gente seguir na nossa guerra. Ok? Então, vamos trabalhar e eu quero em breve escutar de vocês, você chegar comigo e falar, Rilu, eu fiz isso em casa, fiz isso com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, e aí a gente vai mudando a nossa vida. Ok? Então, vamos embora? Olha só, quando eu falo aqui em princípios, foi onde a gente parou na aula 1. A aula 1 a gente estudou muita coisa, a gente parou em princípios, e eu te mostrei que o artigo 5º da Lei de Licitações, a Lei 14.133, ele colocou vários princípios expressos. Então, princípios como proporcionalidade, princípios como motivação, eu tenho um princípio chamado planejamento, que antigamente não tinha, não era chamado como princípio, existia o planejamento, mas não era princípio. Então, a lei atual de licitações, a Lei 14.133, ela trouxe um rol gigantesco de princípios. E muito cuidado, todos aqueles princípios são expressos. Então, tem muitas questões anteriores que estão ultrapassadas. E eu olhei no site, que é Concursos, Tec Concursos, que algumas questões estão precisando ser atualizadas. Elas não estão de acordo com a Lei 14.133, então muito cuidado, tá? Resolvam as questões que eu vou passar para vocês para não correr o risco de estudar coisa desatualizada. Então, hoje eu tenho muitos princípios expressos e na hora da prova eles podem te perguntar qual das alternativas abaixo nós temos um princípio expresso. E está lá no teu material, nós temos vários. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esses princípios e vou te explicar um a um, porque tem questão que quer que você compreenda. E eu tenho vários artigos, parágrafos, incisos da Lei 14.133 que são explicação desses princípios. Então vamos trabalhar, são muitos princípios, e assim que a gente acabar nós vamos iniciar o estudo das modalidades. Então, ó, o material está no grupo de WhatsApp, eu preciso que vocês peguem, que o primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio da legalidade. Primeiro princípio é o princípio da legalidade. O primeiro ponto que eu quero te falar é que quando eu falo em legalidade, legalidade é um princípio exclusivo das licitações? Não, não é, porque a legalidade ela é aplicada para toda a administração em tudo que ela faz. Então, vamos lá no material, legalidade, tá? Inclusive, depois, esse material em PDF vai ser só apoio, porque o esquema de 4 já vai ser suficiente, vai estar tudo resumido. Legalidade, 2.1. Pelo princípio, o agente público é obrigado a seguir as regras previstas na Lei de Licitações, assim como nos regulamentos e demais atos normativos aplicáveis. Então, pela legalidade, não é só seguir a lei, vou anotar aqui. Então, quando eu falo em legalidade, respeitar o princípio da legalidade é respeitar as regras da legislação. Quando eu falo legislação, Lei 14.133 e demais normas, dos regulamentos administrativos, e também dos demais atos normativos aplicáveis. Atos normativos aplicáveis. Então, veja bem que pelo princípio da legalidade aqui nas licitações não é só observar a lei.
Porque a administração pública, no desempenho da função administrativa, ela edita vários atos administrativos. Por exemplo, decretos. O decreto ele é um ato administrativo normativo e para respeitar a legalidade não basta respeitar a lei. Eu tenho que respeitar as leis, os regulamentos e demais atos normativos da administração pública. Só que além ao respeito das regras, olha o que está te dizendo o próximo parágrafo. Também significa que a licitação deve seguir o devido processo legal. Eis que o rito da licitação é definido em lei, devendo ocorrer segundo a modalidade de licitação prevista para o caso. Então, pela legalidade, eu também preciso que o rito, que o procedimento da licitação respeite o devido processo legal. Como assim? Hoje ainda, se tudo der certo, conforme o correr da aula, nós vamos iniciar as modalidades de licitação. E uma das novidades da Lei 14.133 é que a lei de licitações atual, ela vai definir qual vai ser a modalidade, qual vai ser o caminho, qual vai ser o procedimento, não de acordo com o valor. Porque na Lei 8666 de 93, quem já estudou, tinha assim, ó, até tantos mil é convite, de tantos mil a tantos mil é tomada de preços. Na Lei 14.133, eu não vou observar o critério preço para escolher qual vai ser o caminho. É o critério objeto, é o que eu vou fazer. Dependendo do que eu vou fazer, é o caminho X. Se for outra coisa, é caminho Y. Então, a lei de licitações, sobre o procedimento, sobre o caminho, do início ao fim, prazos e etc., eu tenho que adotar o procedimento conforme aquele previsto em lei. Se é uma situação que eu quero vender, alienar um bem imóvel inservível, eu tenho que seguir o caminho do leilão, tem um procedimento ali. Então, sobre o procedimento, pelo princípio da legalidade, nós devemos seguir o devido processo legal. Nós devemos seguir o procedimento, o processo que a lei considera como o quê? Como devido. E aqui em licitações, o leilão ele tem um procedimento. Agora, quando eu falo em concurso, tem outro procedimento. O diálogo competitivo tem outro procedimento, então eu preciso seguir o procedimento previsto em lei. E legalidade é isso. Legalidade, respeitar as regras, não apenas da lei, e também respeitar o procedimento da licitação previsto em lei. O procedimento tem que respeitar o devido processo legal. Seguindo, agora nós vamos falar sobre a impessoalidade e interesse público, mais um princípio, e eu coloquei os dois em conjunto. Eu coloquei impessoalidade, só que eu também coloquei junto o interesse público. E Lumar, por que você colocou junto? É porque o interesse público ele é um princípio que ele faz parte da impessoalidade. Quando eu falo em impessoalidade, um dos pedacinhos da impessoalidade é o respeito ao interesse público. Dessa forma, quando um administrador público atua no interesse pessoal, no interesse particular, ele viola o princípio da impessoalidade. Então vamos lá. Pela impessoalidade, toda atuação da administração deverá buscar sempre, buscar atender ao interesse público. Então, pela impessoalidade, eu preciso buscar o interesse público. Eu preciso buscar o interesse público. A igualdade também é uma vertente da impessoalidade, da mesma forma que o julgamento objetivo e outros. Então, pela impessoalidade, aqui eu também tenho a igualdade. Aqui também eu tenho o julgamento objetivo. Pelo princípio, é vedada a promoção pessoal, deve-se atuar com base na finalidade de interesse público e os licitantes devem ser tratados de forma igualitária, sem discriminações necessárias. Então, aqui, por esse princípio, também é vedada a promoção pessoal. Vedada a promoção pessoal. Veja bem, quando eu falo em impessoalidade ele é um princípio base, e desse princípio eu vou ter subprincípios, princípios que são extraídos a partir dele. Então, interesse público, ele é um princípio, mas ele é um princípio que decorre da impessoalidade. A igualdade é um princípio, e pela igualdade eu
tenho uma vedação a discriminações. Eu tenho uma vedação a discriminações. Não posso realizar discriminações, diferenciações. A igualdade também é um princípio que decorre da impessoalidade. O julgamento objetivo é um princípio que decorre da impessoalidade. E também pela impessoalidade é vedada a promoção pessoal. Dessa forma, se você fizer uma prova, a banca pode te perguntar: um administrador público que na licitação, ele se afasta do interesse público e passa a atuar no interesse pessoal, ele viola qual princípio? Só que pode aparecer na tua prova também interesse público. Eles não vão colocar os dois, que vai dar nulidade. Então observa que pode ser que na questão você procure impessoalidade e não tenha. E conste o quê? Porque interesse público é um princípio. Só que para ser impessoal, eu tenho que tratar todos de forma igual, eu não posso gerar discriminações desnecessárias. Então, os licitantes no procedimento de licitação, eles são tratados com igualdade. E se eu der favorecimento a um licitante ou outro, eu vou estar discriminando aos demais. E ao dar favorecimento a um ou outro, eu estou violando o princípio da... Porque eu não estou tratando de todo mundo de forma igual. Pela impessoalidade também, já que eu tenho que tratar todo mundo igual, o julgamento ele tem que ser realizado de acordo com critérios objetivos. Eu não posso decidir o vencedor de uma licitação com aquele, eu gostei dele, eu gostei dela. Não interessa o que eu gostei. Quando é publicado o edital, o critério para definir o vencedor vai estar lá. Menor preço, maior lance, melhor técnica, são critérios objetivos. Então, para definir um vencedor de licitação, o julgamento não pode ser de acordo com o que eu quero. Tem que ser de acordo com critérios objetivos previstos em lei. E finalizando, a promoção pessoal. Afinal de contas, quem faz isso não é o servidor público, é o ente público, é a entidade. Então, quando eu tenho uma obra, por exemplo, foi realizada a obra de engenharia, quem fez a obra foi o município, foi o Estado, foi o DF, foi a União, não foi o político X. Mas o que os políticos dizem? Ele coloca o nome dele assim, naquilo viola o princípio da... Mas ele faz aquilo para conseguir voto, né? Mas está errado. Rilu, eles sabem disso? Sabem. E dependendo do caso, pode configurar até improbidade administrativa, que no momento correto a gente estuda. Eu quero ver o sangue mesmo, tá? De quem faz merda, tá? Então, a gente vai estudar. Cara, não tem nada mais libertador do que o conhecimento. Você vê as coisas e você saber. O conhecimento ele é muito libertador. Então, você sabe que é vedada a promoção pessoal. Quem fez não foi o agente, foi o ente. Isso pelo princípio da impessoalidade. É muito tranquila a diferença da legalidade para a impessoalidade. Seguindo, vamos dar seguimento aí. Aí no material, ainda no material, o próximo princípio é o princípio da moralidade e probidade. Observa que eu coloquei os dois juntos. Princípio da moralidade e probidade. Por que eu coloquei os dois juntos? É que na lei de licitações, probidade aparece como princípio. E probidade é uma das vertentes da moralidade. Porque atuar com moralidade é atuar com probidade. Rilu, o que é atuar com probidade? Gente, atuar com probidade é atuar de forma honesta, atuar de forma reta, atuar de forma leal. Então, moralidade e probidade. Os dois princípios significam que não basta respeitar a lei, devendo-se em conjunto se basear na moral, nos bons costumes, nas regras de boa administração, nos princípios da justiça e de equidade e sempre de forma honesta. Nas contratações de grande vulto, e atenção, quando eu falo contratação de grande vulto, isso pode ser cobrado na tua prova. A contratação de grande vulto é aquela que é superior a 200 milhões de reais, ok? Grava isso. O que é uma contratação de grande vulto? É aquela superior a 200 milhões de reais. Então, nas contratações de grande vulto para obras, serviços e fornecimentos, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade. Programa de integridade. Programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato. Olha só que lindo! Pela moralidade,
se for uma licitação de grande vulto, e licitação de grande vulto é aquela que é superior a quanto? Superior a 200. Não vou colocar os zeros, porque fica muito zero, às vezes tu não sabe se é 1.000, se é milhões, né? Escreve logo 200 milhões para não ter problema. Então, nas licitações de grande vulto, que são aquelas superiores a 200 milhões, a lei, o parágrafo 4º do artigo 25, diz para a gente que nós precisamos ter um programa de integridade. Programa de integridade. E esse programa de integridade, ele tem um prazo que está na lei. Qual que é esse prazo? Prazo de 6 meses. Prazo de 6 meses. Lu, mas como assim programa de integridade? Gente, quando eu faço uma licitação com um valor superior a 200 milhões de reais, o povo já fica com o pé atrás. Opa, tem muito dinheiro, aí tem rolo. Tem rolo. Então, tudo aquilo que envolve muito dinheiro na administração pública, você já fica assim com a imagem, né, meio... Toda vez que a gente ouve, gastaram não sei quantos milhões, mas será que gastaram mesmo esse dinheiro? Eu não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes eu olhar uma obra, e na obra tem aquela placa dizendo qual é o valor que eles gastam. Vocês já viram? Eu não sei se aconteceu com vocês. Eu olhar a placa e dizer bem assim, cara, se eu fosse fazer essa obra, eu não gastava tudo isso, não. Às vezes você olha uma reforminha pequena, 200 mil reais. Aí, não, cara, você tá doido? Acabei de puxar uma varanda lá em casa, eu não gastei isso. O cara puxou uma varanda igual eu gastei. Não. Então, às vezes a gente olha aquele valor e fala, putz, tem alguma coisa errada. Então, quando eu tenho uma licitação de grande vulto, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a imagem da administração pública tem que ser respeitada. Então, nessa licitação de grande vulto, prevista aí no parágrafo 4º do artigo 25, né, nela, a entidade, a pessoa que vai executar lá, ela tem que realizar um programa de integridade, esse programa para manter a imagem. Isso tudo para respeitar o princípio do quê? Da moralidade. Para mostrar, ó, foi 200 milhões... mas esse dinheiro está sendo utilizado desse jeito, daquela forma, para a pessoa não olhar só 200 milhões, para ela ter um conhecimento maior do que está sendo feito. E ela, senão ela vai olhar e dizer, é tudo ladrão, é tudo ladrão, é tudo ladrão. É por isso que eles estipularam esse programa de integridade. E Lu, o que cai em prova? Programa de integridade para licitação de grande... E licitação de grande vulto é aquela com valor superior a... E o programa de integridade, o prazo dele é de... Ok, aí na prova ele te coloca bem assim... Tratar licitantes com discriminação viola o princípio da moralidade, certo ou errado? Teoricamente viola, mas não é isso que você vai marcar na prova. Porque se ele falou discriminação, tu vai marcar o princípio da... Fechou? Porque, na verdade, na prática, quando é praticada uma ilicitude, tu viola tudo. Só que a banca ela quer saber aquele princípio em específico, tá? Então, se ele te perguntar sobre o nepotismo, e tá aí no material, olha só. Sobre o princípio também é vedado o nepotismo. Então, pela moralidade, é vedado o nepotismo. Nepotismo. E essa vedação, ela está lá na lei de licitações, no parágrafo único do artigo 48. Rilu, por que tu não segue a ordem? Artigo 1º, 2º, porque a lei ela não tem um sentido. Você não consegue entender a lei na ordem. Então é por isso que uma hora eu pego um negócio aqui, outro ali, mas fica tranquilo que no final vai ficar completaço. Parágrafo único do artigo 48. Lembrando que, se tiver alguém chegando no vídeo agora, está na descrição do vídeo, está no grupo de WhatsApp, está na descrição do vídeo, não está, Axel? Então, está na descrição do vídeo, tem um linkzinho do material para vocês acompanharem. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade até o 3º grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante, ou de agente público que desempenhe função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Então, quando eu estou falando em vedação do nepotismo, não tem um vencedor da licitação?
Beleza, o vencedor de licitação, imagine que é uma licitação de grande vulto, acima de 200 milhões. É muito dinheiro, né? Aí o que essa pessoa vai fazer? Ela venceu a licitação, foi contratada. Só que se ela foi contratada e é uma licitação de mais de 200 milhões de reais, ela não vai fazer o serviço sozinha. Ela vai precisar de um monte de gente, né? E para executar o serviço, ela vai lá com a pessoa que vai fiscalizar esse contrato e vai contratar o marido da pessoa que vai fiscalizar. Vai contratar o filho do dirigente. Não pode. Não posso fazer isso porque viola o quê? O nepotismo. E quando eu tenho violação ao nepotismo, eu estou violando o princípio da... E o que eu preciso gravar? Eu preciso gravar que essa vedação ao nepotismo, ela precisa estar expressa no edital. Expressa no edital. E além disso, a vedação ao nepotismo é para quais parentes? O que está escrito aí? Eu não posso contratar o cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Então, pelo nepotismo, você não pode contratar, contratar o Cocô-P3. Que diacho é isso, Rilu? Em vez de ficar cônjuge ou companheiro em linha reta ou colateral ou por afinidade até terceiro grau, grava bem assim, ó, Cocô-P3, cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau. Ponto, acabou. Porque na hora da prova ele coloca quarto grau, coloca segundo grau, é terceiro grau. E aí eu te chamo a atenção para um parente, que é o primo ou prima. Né? Eu não sei se vocês já escutaram ou mesmo falaram, tem gente que dizia assim, ó, eu tenho um primo de segundo grau, eu tenho um primo de quinto grau, parece coisa de alienígena, né? Contato imediato, né? Parece um negócio meio estranho. Gente, para o direito, primo não é de segundo nem de quinto, sempre é de quarto grau. Primo é parente em quarto grau. E se primo é parente em quarto grau, ele entra aqui? Então toma cuidado só com primo. Tio e sobrinho entram, que é terceiro grau. Irmãos entram porque é segundo grau. Sogro e sogra é parente em mais do que teu irmão. Chupa essa manga, pai. O teu cunhado, a tua cunhada que enche o teu saco, tua paciência, mas é legal, né? Então assim, o cunhado e cunhada é como se fosse teu irmão, segundo grau. Então, esses parentes podem, o que fica fora aqui é o primo, porque primo é parente em... Ok. Seguindo. Próximo princípio, igualdade e competitividade. Esse princípio aqui é um pouquinho maior, tá? Então, vamos colocar ele bem aqui. Igualdade e a competitividade. Estudar os dois em conjunto. Mas pera lá. Igualdade é um princípio. Mas eu já falei dele. Eu não falei? Eu falei que se violar a igualdade, eu violo qual princípio? Só que eu te disse que o princípio da impessoalidade ele é uma base, ele é uma raiz que dele nascem vários outros. Então, eu tenho o princípio da impessoalidade, também tenho o princípio da... Evidentemente que, se ele te coloca na prova, fulano discriminou determinado licitante. Se tiver impessoalidade, tu marca. Mas se não tiver escrito impessoalidade, tu marca o quê? Ok? Ok, então vamos embora. Vamos lá. As contratações serão precedidas de processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, nos termos da lei, somente permitindo as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Esse ponto é importante, que ele está na Constituição Federal. Então, pelo princípio da igualdade, somente permite exigências indispensáveis de natureza técnica e econômica.
olha só que interessante. O que acontece quando eu sou muito exigente? Se eu sou muito exigente, o número de pessoas que eu posso alcançar reduz muito. Como é o caso, por exemplo, vamos citar uma situação bem simples para você entender, namoro. Namoro, né? Assim, eu tenho colegas eu tenho amigos e amigas que me dizem, eu estou solteira, eu não arrumo ninguém. Mas também a pessoa fica com tanto critério, tanta regra, tanto que... Falei, bicho, você vai... Não dá, cara, não rola desse jeito, você não vai conseguir ficar com ninguém, né? Então a pessoa, porque a pessoa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode escutar forró, que não sei o quê. Filha, não pode ser assim. Do mesmo jeito é a administração pública. Quanto mais exigências eu tiver, menor o número de licitantes. E se for menor o número de licitantes, eu reduzo a competitividade. E para a administração pública, o ideal é acirrar a competitividade. Quanto mais gente participando da licitação, melhor. Porque quanto mais gente, maior a chance que eu tenho de me dar bem. Então, quando eu estou falando aqui igualdade e competitividade, a administração pública, o Estado, quando vai licitar, ele só pode realizar exigências técnicas e econômicas que sejam o quê? Indispensáveis para alcançar a necessidade dele. Não pode ficar inventando firula. Eu quero comprar um celular. Você quer comprar um celular? Se você ficar estabelecendo muita exigência... eu vou dizer, eu só aceito se for aquele celular. Aí eu direciono a licitação. Então isso não pode acontecer. Para eu aumentar a competitividade, eu somente posso exigir aquilo que for o quê? Só o necessário. Dando seguimento. Veja que a relação direta entre a igualdade ou isonomia, pode aparecer na tua prova isonomia, e a competitividade. Assegurar um processo isonômico sem restrições indevidas, a administração também permitirá a participação de um maior número de concorrentes. Os princípios estão interligados. Em nome dos princípios, como regra, não se admite a indicação de marca ou modelo nas licitações, salvo casos excepcionais e devidamente justificados. Isso aqui é importante e cai. Então, segundo a lei de licitações, não se admite indicação. Não se admite indicação de marca ou modelo. De marca ou modelo. Salvo casos excepcionais devidamente justificados. Vocês sabem por que eu estou colocando vocês para seguir o material enquanto eu monto o esquema aqui? Até explicar para vocês, eu deveria ter explicado na aula 1, eu não expliquei isso. Não é meu costume de estar fazendo isso aqui não, tá? Meu costume é pegar o quadro, caneta e o pau quebra aqui, né? Só que aí tem uma questão. Essa lei de licitações é uma lei nova, que é a lei de 2021. E é uma lei que na hora da prova ele vai te cobrar o que está na lei, copia e cola. Então, eu preciso te mostrar o que está na lei, te explicar e esquematizar no quadro, tá? Então, por isso que a gente vai fazendo esse trabalho. E segundo a lei de licitações, quando eu vou fazer uma licitação para poder aumentar a competitividade, eu não posso ficar fazendo indicação de marca ou modelo. Então, se eu vou comprar um sabão em pó, eu não posso falar sabão em pó Omo. Porque se eu fizer isso, eu estou indicando o que? Marca ou modelo. Mas venhamos e convenhamos. Tem marca de sabão em pó que o sabão em pó não espuma, não rende, só dá para lavar a varanda e olhe lá, né? Tô falando a verdade? Do mesmo jeito que detergente, uma das coisas que eu mais tenho agonia é comprar detergente, lavar a louça e ele não espumar. Cara, não dá, parece que ele escorrega, mas ele não espuma. Para mim não rola. Então eu gosto daquele que espuma. Não sei vocês. Rilo, nem lavo louça, Rilo. Como tu é chique, hein? Né? É chique, né? Nunca pegou aquela panela gordurosa não para poder, né, botar ali um limpa alumínio, alguma coisa, são as piores, né? Então, existem situações
que são tecnicamente o quê? Justificadas. Em determinados casos, aquela marca, de fato, ela tem uma qualidade diferenciada, ela vai atender minha necessidade. Então, se ele coloca na prova, eu nunca posso indicar marca ou modelo, é errado. Eu posso sim fazer isso em casos o quê? Porque indicar a marca é uma exceção, mas para eu indicar a marca, eu tenho que justificar. Qual é a justificação técnica para isso? E aí, olha o que diz o artigo 41 da Lei de Licitações. Vocês perceberam? Eu vou lá na frente, no artigo e volto. Eu estou organizando para ficar mais fácil para vocês entenderem. Artigo 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, inciso 1, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificados nas seguintes hipóteses. Aí vinha a letra A, B, C e D, que são os casos que eu posso identificar marcas. Letra A, em decorrência da necessidade de padronização do objeto. Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração. Quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante. Quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo, aptos a servir apenas como referência. Então, aqui eu tenho casos em que eu posso licitar indicando o quê? A marca. Então, se vocês verem, na hora da prova, essa letra A, B, C e D, você não vai estranhar. Está aqui, você leu. Então, às vezes, você chega numa repartição pública e você olha, tem um objeto de uma marca e tem um objeto de outra marca. E aí tem situações que a administração pública ela precisa seguir um padrão. Ela quer padronizar, ela quer que todos sejam daquela mesma marca. Ela já licitou de uma marca, ela dá continuidade. É um dos casos aqui que está previstos, tá? Quando também for tecnicamente justificado e etc. Então lembre-se, pela igualdade e competitividade, eu não posso indicar marca, salvo em casos o quê? Excepcionais. Seguindo. Oi. Nessas exceções, é possível flexibilizar essa vedação impositiva? Como é que é? Nessas exceções, né? Porque é só esse tipo, é possível flexibilizar essa vedação impositiva? Olha, não se pode flexibilizar essa vedação do nepotismo. Não dá, é porque é o seguinte, quando eu estou falando de licitações e tudo que se trata da administração pública, não basta a administração pública ter vantagens, porque às vezes contratando com um parente sai mais barato. É vantajoso para a administração pública, só que não tem apenas o aspecto da vantagem patrimonial, tem a questão da imagem. Então, às vezes, mesmo que seja, sabe, é tudo certinho, de fato aquele é o mais barato, a visão que o cidadão vai ter do Estado é muito importante para poder gerar confiança e a gente continuar seguindo os nossos projetos. Então, eles não têm como trazer exceção, tá? É até tido aqui como uma análise objetiva. É parente, pô, já era, tá fora. É muito interessante isso daí. Mas vamos lá, vamos seguir. Destaque-se que não se pode, como regra, proibir participação de uma marca ou modelo específico, salvo se ficar comprovado em processo administrativo que determinado produto adquirido anteriormente não atendeu aos requisitos indispensáveis para cumprir o contrato. Aqui é uma outra coisa. Gente, eu posso proibir a Didio de participar de uma licitação para refrigerante? Olha a diferença. No primeiro caso, eu licito da marca X. Aqui é diferente. Eu proíbo a marca X. Vocês visualizaram a diferença? Primeiro caso, eu estou licitando querendo Coca-Cola. Pá. No segundo caso, eu quero refrigerante, vírgula, menos Didio. E tem gente que fala isso, eu tomo qualquer refrigerante. Eu já não sou muito chegado em Coca, porque acho que tem muito gar, né? Na verdade, refrigerante, como geral, eu meio que abominei da minha vida faz um tempo, né? Então, tem gente que fala, eu não tomo Didio. Mas a administração pública, quando ela vai licitar, eu vou licitar refrigerante de cola, menos Didio, isso não pode. Porque se ela fizer isso, ela está violando o princípio da competitividade, o princípio da igualdade. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês, ó, não pode proibir a participação de uma marca.
Mas eu não posso proibir nunca a participação de uma marca? Não pode proibir, não pode. Salvo comprovação de não atendimento dos requisitos indispensáveis. Então, atenção às exceções, tá? Porque se você colocar na prova, verificar uma questão em que a banca diz que eu não posso proibir a participação de uma marca em hipótese alguma, está errado. Em alguns casos eu posso dizer, ó, eu vou licitar querendo refrigerante de cola menos Didio. Só que para que isso seja lícito, eu tenho que ter um processo administrativo para justificar por que a Didio não pode participar. Eu vou te dar um exemplo que isso aqui pode acontecer. Qual é o nome daquele produto branco que eu esqueci, cara, para lavar roupa branca, que é caro? Vanish. Vanish. A primeira vez que eu comprei aquele trem, eu não sabia, não conhecia. Eu fui até o mercado e a Manuela falou bem assim para mim. Ela falou, lembra de comprar o Vanish. Aí eu falei assim, não, beleza. Só que no que eu cheguei ao mercado e olhei o Vanish, era muito caro. Eu falei assim, não. Aí eu olhei ao lado, tinha um outro que era cor de rosa, eu lembro até hoje. Aí esse cor de rosa, ele era menos da metade do preço. Aí eu disse, pô, vou levar vantagem, vou chegar em casa com moral, vou falar, olha aí, ó, tu pediu o Vanish, olha aqui o rosa, né? Metade do preço, né? E pá, aquela coisa toda. Cheguei em casa, ela falou, vai lavar pra te ver. Eu falei, vou mesmo, pra quê? Não adianta, cara, dá uma diferença muito grande. Então, às vezes, a administração pública ela precisa lavar uma roupa branca, seja lá o que for. E aquele rosa, não adianta, aquele rosa não serve. Ele não vai lavar, vai deixar mancha, não vai render, seja lá o que for. Então, eu abro um processo administrativo para comprovar que aquele rosa, ele não atende requisitos o quê? Aí eu vou licitar. Licito menos o rosa. Que eu não vou dizer a marca, tá? Não vou dizer, vocês querem saber, né? Vocês querem, né? Não vou falar, tá? Não vou falar não. Quem quiser saber pessoalmente, né? Técnicas de lavar louça, roupa, né? E etc. A gente combina, mas em outro momento. Então, ok, seguindo aí. Como se vê, não se pode restringir o caráter competitivo da licitação. Falar nisso, olha o que diz o artigo 9º da Lei 14.133. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei, admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que comprometam ou restringam ou frustrem o caráter competitivo, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas. Também é vedado naqueles que estabeleçam preferências ou distinção em razão da naturalidade da sede do domicílio dos licitantes. Isso aqui é legal, tá? Eu não posso fazer discriminação em relação à naturalidade, só vou contratar se for brasileiro. Não posso fazer discriminação em relação à sede ou domicílio, só vou contratar se a sede for aqui no município de Porto Velho. Eu não posso fazer isso, tá? C. Sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato. 2. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, etc. 3. Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e indevidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Então, esse artigo 9º, ele traz regras que contrariam o caráter competitivo da licitação. Mas, com aquilo que a gente entendeu, dá para você matar a questão, porque se ele coloca, ao fazer uma licitação, eu posso colocar que eu só aceito licitante que mora na cidade X? Não, porque se eu fizer isso, eu estou restringindo o quê? Eu só aceito licitante da marca X, eu não posso fazer indicação do quê? De marca, eu não posso fazer essas restrições para aumentar a competitividade. Seguindo. Não poderá participar, isso aqui é muito importante, não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato, agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante,
devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Então, vem cá. Se eu estou falando em igualdade e competitividade, eu não posso restringir os competidores. Regra, todo mundo pode participar. Regra, todos que preenchem os requisitos do edital, eles podem licitar aqui, é ou não é? Acontece que tem algumas coisas que são impedidas, tem algumas pessoas. E olha o que está dizendo o artigo 14 que está aí no material. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato. Esse artigo 14, ele é muito importante, a gente precisa resumir ele aqui. Então, ó, não pode disputar, não pode disputar licitação, ou participar da execução do contrato. E a gente vai pegar esse artigo 14, esses incisos, e sintetizar para colocar o que cai. Primeiro que não pode participar o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. Então, não pode participar. Quem que não pode? O autor do projeto ou anteprojeto. O autor do projeto ou anteprojeto de obras, serviços ou fornecimento de bens. De obras, serviços ou fornecimento de bens. Porque olha só, quando é feita uma licitação, eu tenho uma primeira fase que é a fase interna. Na fase interna, eu vou ter um projeto, eu vou ter um anteprojeto da obra, em que eu vou definir certinho o que eu quero. E nessa fase de projeto, quem criou esse projeto, quem criou esse anteprojeto, sabe exatamente aquilo que a administração pública quer, sabe exatamente o que é preciso para ganhar a licitação. E evidentemente que se o autor do projeto, ora, ele fez o projeto que vai gerar a licitação, se ele concorrer, ele vai ganhar. Não é óbvio que ele vai ganhar, porque foi ele que fez. Então, aqui nesse caso, o autor do projeto ou do anteprojeto de obras, serviços ou fornecimento de bens, ele não pode disputar a licitação nem participar da execução do contrato. Então, se você observar, aqui eu tenho uma espécie de mitigação, eu estou diante de uma exceção da competitividade. Pessoas que não podem participar. Seguindo, 2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ele necessários. Se você prestar atenção no inciso 2, ele completa 1. No 1, quem não pode participar de licitação é o autor. O autor não é uma pessoa física? Sim, mas e se quem fez esse projeto foi uma pessoa jurídica? Então, a empresa, tá? Aqui, a empresa responsável pela elaboração do projeto ou anteprojeto também não pode participar, tá? Ela não pode participar do projeto básico ou executivo. Agora, olha só que interessante. O autor do projeto ou anteprojeto não pode, não é? Aí, beleza. A empresa que elaborou o projeto ou anteprojeto também não pode. O que o autor faz? O autor faz o seguinte. Ora, se eu que sou o autor eu não posso, eu vou colocar uma empresa para poder participar
e vou passar o bizu para essa empresa. Isso pode ou não pode acontecer? Pode. Ainda tem outra. Às vezes, esse autor, ele é sócio da empresa. Aí ele não pode, mas ele envia a empresa. Aí o que vai acontecer? Se esse autor for detentor de um determinado capital dessa empresa, a empresa também não pode. Quantos por cento? Quantos por cento? Está escrito 5? Está escrito 5 na lei? Mais de 5, tá? Então, coloca aqui entre parênteses o mais de 5, que tu vai lembrar já do que é, porque você entendeu. Então, não adianta. O autor não participa, ele coloca a empresa, mas ele tem mais de 5% do capital, a empresa não vai poder. Não adianta fazer essa gambiarra. Mas quando, suponhamos ali, esse autor, ele vai para esse grupo de licitação, só existe uma empresa específica. Se essa empresa, ela, quer queira ou não, ela vai ter que distribuir. Aí já vai ser um caso que a gente vai ver, ali ele está falando no caso. Aí já é mais privado, né? Ó, aí, situação que ele falou é interessante, que a gente vai ver na nossa próxima, na quarta aula. E Lu, mas não são só, não, vai ter mais, filho, vai ter mais. Você vai ter aula de licitação até tu fechar teu caderno completo, tá? E eu tô calculando que nós vamos ter 8 aulas de licitação. E Lu, só que eu vou te adiantar o seguinte, logo te avisar. Eu não tenho condições de dar todas as 8 aulas presenciais, porque tu tem outras disciplinas. Então eu vou fazer alguns vídeos complementares, tá, pessoal? Então tenha certeza que a carga horária que a gente vai fechar com vocês é bem maior do que aquela que tu assinou um contrato. Tem algum problema? Não, né? Então tá beleza, tá? Fechou. E aí o que vai acontecer? Lá pela quarta aula, eu vou conversar com vocês sobre inexigibilidade de licitação. Porque tem situação que você quer licitar e só tem uma pessoa que faz. Só tem um, cara, é exclusivo, não tem pra onde correr. Aí eu nem licito contrato direto com ele, tá? Aí eu vou voltar a tratar desse tema. Fechou, amigão? Seguindo, 3. Pessoa física ou jurídica que se encontre ao tempo da licitação impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Então, também não pode participar. Pessoa física ou pessoa jurídica impossibilitada por sanção. Impossibilitada por sanção. Como assim, Lu? Gente, o professor de improbidade administrativa de vocês, o nome dele é Ridson, tá? O Instagram dele também é @profrilu, tá? Em breve ele vai se apresentar. E lá em improbidade administrativa, que vocês vão estudar todas as atualizações, tá? De forma bem detalhada também, vocês vão estudar que uma das penalidades da improbidade administrativa é a proibição de contratar com o poder público. Sim, dependendo do que você fez, você fica proibido de contratar com o poder público por um determinado período. Isso é uma sanção. Então, se eu tenho uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que está com essa sanção de proibir de contratar, proibir de licitar, é óbvio que ela não pode. 4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, para simplificar, quem tem vínculo. Ó, eu sei que tá pequenininho, mas eu tô lendo, vocês colocam aí no caderno, tá, pessoal? Dá para entender, tá? Tá no material em PDF aí também, porque senão ia ter que puxar lá e já era. 5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, concorrendo entre si. Então aqui eu vou colocar controladoras, controladas, ou coligadas. Concorrendo entre si. Vamos lá. Olha só. Se uma empresa controla a outra, como é que eu vou fazer licitação em que a minha controladora, ela participa? Não pode. Então, se uma empresa controla a outra, eu não posso ter licitação de uma com outra. Se uma empresa é coligada com outra, elas não podem fazer licitação entre si por causa do vínculo estabelecido. Então, empresas controladoras, controladas ou coligadas, elas não podem fazer licitação entre si. Então, os participantes vão ter que ser outras pessoas que não fazem parte desse controle, que não fazem parte dessa
coligação. E aí, deixa eu só te pedir, que não coube aqui no quadro, tá? Essa última hipótese, que ela é muito importante, que são pessoas físicas ou jurídicas que nos 5 anos anteriores à divulgação do edital tenham sido condenadas judicialmente com trânsito em julgado por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas à de escravo, ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação. Então, ó, não cabe aqui, tem mais um caso, eu vou colocar aqui em cima, aí depois vocês passem a limpo na matéria de vocês, tá? Então tem mais um caso, que ele é o quem? Aí teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, aí tem um sexto aqui. Também quem foi condenado. Então quem tem condenação transitada em julgado nos últimos 5 anos, dos seguintes crimes: exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores à condição análoga de escravo, condição análoga à de escravo, e contratação de adolescentes vedadas. Contratação ilegal de adolescentes, é porque tem situações que você não pode contratar adolescente. Tem alguns serviços que eu tenho que ter uma idade mínima, tá? Tem alguns trabalhos que eu tenho uma idade mínima que não é 16. Então, ó, aquele ali, ó, dessa condenação transitada e julgada, ele é a continuação daqui de baixo, que não coube, tá, gente? Não coube. Não coube. Ok. Então, aqui a gente fecha igualdade e competitividade. Antes de eu seguir, sobre a igualdade e competitividade, o que a gente estudou? Pela igualdade e competitividade, somente é permitida a exigência que seja indispensável a suprir a necessidade da administração pública. Além disso, pela igualdade e competitividade, não se admite numa licitação a indicação de uma marca ou modelo, salvo casos excepcionais devidamente justificados. Da mesma forma, eu não posso proibir uma marca de participar, salvo se for comprovado num processo administrativo que essa marca não atende os requisitos indispensáveis. E essa competitividade, ela tem exceções. Existem algumas pessoas que não podem participar da disputa da licitação nem da execução do contrato. Quem? O autor do projeto, do anteprojeto, a empresa que elaborou o projeto, o anteprojeto, a empresa em que esse autor do projeto ele é detentor de mais de 5%, pessoa física ou pessoa jurídica que ela está impossibilitada por conta de sanção, que é aquele caso de proibição de contratada improbidade que eu falei, com vínculo às controladoras controladas coligadas entre si e finalizando quem foi condenado, transitado e julgado nos últimos 5 anos por condenação por exploração de trabalho infantil, redução à condição análoga de escravo e contratação ilegal de adolescentes. Teve uma questão, foi ano passado, que ela perguntou, foi bem interessante, ela disse o seguinte, quando você faz uma licitação, eu posso exigir do contratado que um percentual das pessoas contratadas sejam mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Um percentual das pessoas contratadas tem que ser de egressos, de pessoas que estão saindo do sistema prisional. Teve muita gente que olhou essa questão e falou assim, nossa, será que não cai só a modalidade? Não, gente. Então, o que eu estou colocando aqui no quadro não é só aquele feijão com arroz, é para o teu caderno ficar completo e não escapar nenhuma questão. Ok? Porque se eu fosse fazer aquele feijão com arroz, eu já tinha fechado licitações, olha, há tempo. E a gente tem tempo para montar o nosso caderno. E agora vamos seguir para o princípio que de todos é o mais cobrado, que é o princípio da publicidade.
publicidade. E aí eu coloquei em conjunto publicidade, transparência e sigilo das propostas que eles são interligados. Vamos lá. Pela publicidade, a sociedade e os licitantes tomam conhecimento da realização do certame, podendo acessar as suas informações e fiscalizar todos os seus atos. Tem como objetivo garantir a qualquer interessado a possibilidade de participação e de fiscalização dos atos da licitação. Então, pela publicidade, o que eu busco com a publicidade? Busca dar conhecimento, e ao dar conhecimento eu gero transparência, e forneço condições para os cidadãos para que eles possam fazer a fiscalização. Então, quando eu estou falando em transparência, que transparência é um princípio, ao dar conhecimento sobre um procedimento administrativo de licitação que está acontecendo, automaticamente eu gero transparência, deixo tudo muito claro. População, olha o que eu estou fazendo, estou sendo transparente. E ao ser transparente, eu abro espaço para o cidadão, para o poder público mesmo, outros órgãos com competência, para que eles possam realizar a fiscalização. A publicidade é o oposto ao sigilo. Na transparência, o Estado, além de divulgar a informação, deve divulgá-la em formato compreensivo, claro, de fácil entendimento para a população. Apesar da maioria das provas considerar publicidade e transparência como sinônimos, observa que eu tenho uma diferença. Então, em provas, normalmente, publicidade e transparência são sinônimos. Só que tem diferença. A transparência, ela é uma consequência da publicidade. Porque dar publicidade é informar. Então, às vezes, eu quero ter acesso a uma informação e eles olham bem assim e te dizem, vai lá no portal da transparência, olha no Diário Oficial. Só que quando você vai no Diário Oficial, quando tu vai lá no portal da transparência, tu olha uma tabela, tu não entende o que está escrito ali. Então, o que adianta eu colocar uma tabela, o que adianta eu dar publicidade e essa informação não ser simples, não ser fácil? Então, essa informação publicada, ela precisa ser o quê? Transparente, de fácil compreensão. Então, para dar transparência, não basta informar, não basta publicar. Além de publicar, aquela visibilidade, ela tem que ser de fácil compreensão. Ela tem que ser de fácil compreensão. Agora, dá uma olhadinha no que está te dizendo o artigo 13 da Lei 14.133. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado na forma da lei. Então, vamos com calma aqui. Quando eu estou falando em publicidade, essa publicidade, ela não é absoluta. A publicidade não é um princípio absoluto. Por quê? Porque em alguns casos eu vou ter sigilo. Em alguns casos eu vou ter sigilo. Quando que eu vou ter sigilo? Primeiro, quando for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Quando for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Agora, mais lá embaixo, dá uma olhada no que diz o parágrafo único do artigo 13. A publicidade será diferida. Então, aqui,
eu também vou ter uma outra exceção, eu vou ter um sigilo, só que esse sigilo eu vou ter uma publicidade que ela vai ser diferida. E a gente precisa entender isso aqui. Publicidade diferida significa publicidade postergada, é aquela em que eu vou dar publicidade posterior. Então, publicidade diferida é aquela publicidade adiada. É aquela que vai ser posterior. Ou seja, pela publicidade diferida, eu vou dar publicidade, mas não na hora, só depois. Então, publicidade diferida é sinônimo de sigilo eterno? Não. Na publicidade diferida, é um sigilo provisório. Porque na publicidade diferida, eu vou publicar, eu vou avisar, só que eu só vou avisar depois. Então, pela publicidade diferida, essa publicidade ela vai ser adiada, ela vai ser posterior. E quando que isso vai acontecer? Está lá no parágrafo único do 13. Primeiro, quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Então, o conteúdo das propostas até a respectiva abertura dos envelopes. E 2, quanto ao orçamento da administração, nos termos do artigo 24, e o artigo 24 diz que, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso. Então, é o orçamento estimado da contratação. Orçamento estimado da contratação. Orçamento estimado da contratação. Vamos lá. Vamos lá. Tu está diante de dois caminhos agora. Ou tu aprende de licitação, ou tu aprende. Tu não vai ter mais aquele conhecimento raso, não. Teve gente aqui na sala que já estudou licitação comigo. Teve gente que já estudou. Eu duvido se em curso anterior que eu dei está tão completo igual esse agora. Eu duvido. Duvido, tá? Eu até falar para vocês, eu vou gravar um curso de licitação com base na lei nova comparando com a lei antiga, né? E tudo que tiver lá, vocês vão ter aula aqui. Tudo, tá? Não vai escapar nada. Então, vamos embora. Publicidade diferida, eu já sei que não é sigilo eterno. Publicidade diferida, eu apenas vou ter sigilo provisório, porque essa publicidade ela vai ser depois, ela vai ser adiada, ela vai ser posterior. Quando que é a publicidade diferida? Primeiro, conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Gente, se eu vou fazer uma licitação e vocês vão apresentar uma proposta, vocês não têm um prazo para enviar a proposta para mim? Não tem um prazo? Beleza. Aí vamos imaginar que o nosso amigo aqui, ele é bem rapidinho. No primeiro dia, ele enviou a proposta para mim, chegou o envelope, está comigo o envelope dele. Está comigo. Aí o que vai acontecer? Se no primeiro dia eu abrir o envelope dele e dizer bem assim, ó pessoal, ele está querendo vender por R$100. Se eu der publicidade na hora do conteúdo da proposta dele, os outros licitantes, sabendo que o preço dele é 100, eles já vão vir maquinados. Então o que eu faço? Já que tu enviou a tua proposta antecipada, eu vou segurar o teu envelope e eu não vou abrir. Mas eu não vou abrir nunca? Não, eu vou manter o teu envelope em sigilo. Até todo mundo enviar o envelope, até expirar o prazo. Então aqui o sigilo não é para sempre. O sigilo, ele vai ser só por um determinado período, então eu vou dar publicidade sim. Só que a publicidade do envelope dele vai ser o quê? Adiada, posterior. Entenderam por que o conteúdo da proposta tem publicidade o quê? Diferida. O que é publicidade diferida? Significa que eu vou dar publicidade somente depois. Então, o conteúdo das propostas até a respectiva abertura, porque quando eu pegar todos os envelopes e expirar o prazo, aí eu abro de todo mundo. Compreendido? O segundo caso, ele é interessante. Que aí você percebe que a lei de licitações, ela cita e depois ela faz referência a um outro artigo, que é o artigo 24. Aqui eu estou diante do orçamento estimado da contratação. Meu amigo, se eu sei quanto que você está disposto a gastar, eu vou saber o que te oferecer. É ou não é?
Então, digamos que a administração pública, ela estimou, eu estou estimando comprar o produto por R$100. Tu vai fazer a proposta de 50? Tu vai fazer a proposta do quê? Então, para evitar isso, né, para evitar e fazer com que as pessoas apresentem propostas que realmente, de fato, né, sejam de acordo com aquilo que eu estou querendo, esse orçamento estimado de contratação, ele também tem a publicidade o quê? Diferida. Então, na hora tu não sabe. Aí depois, a administração pública, eu estava disposto a pagar 100. Pô, mas eu te vendi por 50. Se lascou. Se eu soubesse que era 100, eu tinha aumentado a minha proposta. Se lascou, só lamento. Então, esse orçamento estimado da contratação, ele também tem a publicidade o quê? Diferida. Ok? Então, sobre publicidade, é isso que a gente precisa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos agora para eficiência, eficácia e economicidade. E a gente está acabando, tá? Relaxa. Oi. Só uma dúvida aí. E quando ele estima a empresa que vai fazer essa má contratação, aquele produto ele está bem acima, eles podem voltar atrás? Aí que ele nem contrata. Ele nem contrata. Nem contrata. Nem deixa o cara sair vencedor. Agora, eficiência, eficácia e economicidade. E economicidade. Olha só, eficiência. O que é ser eficiente? Ser eficiente é conseguir o máximo de resultado, com o mínimo de custos. E o que seria esse máximo de resultados? Máximo de resultados tem a ver com celeridade e qualidade. Celeridade e qualidade. Celeridade e qualidade. A eficácia é cumprir os objetivos da administração. Cumprir os objetivos da administração. E fechando, a economicidade, como o próprio nome diz, minimização de custos. Olha só, a economicidade, ela não aparenta ser um viés da eficiência, porque ser eficiente é fazer com qualidade, rápido e gastando pouco. Então, quando você olhar uma questão de prova, pode ser que a prova ela coloque um caso em que o administrador público gastou muito dinheiro. Aí eles te perguntam, gastou muito dinheiro, o custo foi muito alto. Qual o princípio que foi violado? Eficiência. Se não tiver eficiência, ele falar de custos, vai aparecer na tua prova o quê? Economicidade. Ok? Agora, quando eu estou falando em eficácia, o que é uma licitação eficaz? Algo eficaz é algo que funciona. Não é verdade? Se você compra um remédio, esse remédio é eficaz. Se ele é eficaz é porque ele funciona. Então, quando eu falo em eficácia é aquela que cumpre o objetivo da administração, é aquela que funciona. Então, eficácia é aquela que funciona. Eficiência, fazer com qualidade, rápido e gastando pouco. E a economicidade significa na minimização de custos. São condutas, atos para poder gastar menos, para diminuir os meus custos. Seguindo, e Lu, esses princípios não acabam não, era mais tranquilo quando era outra lei, né? A outra lei já tinha acabado faz tempo, essa colocou 57.238 princípios expressos, fora os implícitos, né? Agora a gente tem mais um princípio, que inclusive é novidade,
ele já existia, mas não era princípio, que é o princípio do planejamento. É o princípio do planejamento. Planejamento. As licitações e contratações deverão ser devidamente planejadas. Isso busca evitar desperdícios e urgências indevidas. A lei de licitações prevê a realização do planejamento da contratação durante a denominada fase preparatória. Então, esse planejamento aqui, ele é na fase preparatória da licitação. Fase preparatória da licitação. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão elaborar plano de contratações anual. O plano de contratações anual é exatamente um exemplo de planejamento. Porque o plano de contratações anual nada mais é do que um planejamento daquilo que eu vou contratar durante o ano. Então ele colocou, pode ser realizado um plano de contratações anual? Sim. E esse plano de contratações anual, ele respeita exatamente o princípio do planejamento. Outro importante instrumento de planejamento é o estudo técnico preliminar. Estudo técnico preliminar, o ETP. Estudo técnico preliminar, o ETP. Olha só. Quando eu falo em planejamento, a primeira coisa que nós precisamos saber, planejamento é um princípio expresso, está lá no artigo 5º. E além disso, esse princípio do planejamento ele é aplicado na fase preparatória, na fase inicial. Primeiro eu vou planejar tudo para poder executar. E como exemplos de planejamento que vocês precisam memorizar para a prova, estão aqui os dois. Primeiro, a Lei 14.133, ela prevê o plano de contratações anual. Então, se eu vou planejar aquilo que eu vou contratar no ano, isso é por conta do princípio do... Então, se ele coloca o plano de contratações anual, é aplicável por conta de qual princípio? O outro é o estudo técnico. Ora, antes de contratar, antes de licitar, eu vou fazer um estudo técnico. Ao fazer o estudo técnico, ao fazer essa preparação, eu estou fazendo o quê? Então, ele colocou o ETP, ou então o plano de contratações anual, pode ter certeza que ele está se referindo ao princípio do planejamento. Seguindo. Princípio da segregação de funções, isso é bem tranquilo. Segregação de funções. O que significa segregação? Divisão. Então, segregação de funções significa que numa licitação eu preciso ter uma divisão de tarefas. Divisão de tarefas. Por exemplo, não tem a comissão que vai julgar o vencedor da licitação? A comissão é uma, quem vai homologar é outra pessoa. Porque se eu colocar a mesma pessoa para fazer tudo, eu corro o risco de ter erros. Então, numa licitação, eu tenho segregação, eu tenho divisão de tarefas. Se na prova a banca te dá um exemplo, ela diz bem assim, ó, João faz isso, Pedro faz aquilo, ela não está querendo falar da impessoalidade nem da moralidade. Ela está querendo falar da... Ok. Mais um princípio, o princípio da motivação. Mais um princípio, o princípio da... Tá acabando, gente, eu juro. Parece a Bíblia, né, de tão longo, né, aqui, mas não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer, a gente tem que enfrentar. Quando eu falo em motivação, motivação nada mais é do que a exteriorização, a indicação, exteriorização dos pressupostos de fato e de direito. Todo mundo já teve momentos de tristeza, não é? Eu estou passando por esse momento de tristeza, principalmente que meu celular caiu agora e já se ele quebra, né? Aí que vai doer no bolso é horrível, né? Mas assim, momento de tristeza é a maioria.
Que a vida não é uma montanha-russa, presta atenção. É uma montanha-russa que a gente fica mais lá embaixo do que lá em cima. É louco isso, né? Quando tu pensa que tá alegre, puf, né? A vida não é mais ou menos assim que funciona? E isso é com todo mundo. Mas às vezes a gente está triste, aí a tua amiga, teu amigo, teu pai, tua mãe, teu irmão, namorado, sei lá, alguém chega contigo e te pergunta, o que foi? Aí normalmente o que a gente responde? Nada. Mas só que tem um porquê. E às vezes quem machucou a gente é quem está perguntando, né? Aí a vontade que der é de matar. Mas é você, não, deixa eu segurar aqui na mente, porque eu sei que no direito penal o que eu penso não dá nada, né? Só não pode agora ser exteriorizado dá problema. Então, às vezes, a gente tem um sentimento, mas a gente não exterioriza. Então, é exatamente a motivação. Quando você tem algo na tua cabeça, você tem um motivo e você não fala para ninguém, você não exterioriza, você não motiva. Então, a motivação é a exteriorização, colocar para fora, é a indicação do motivo, do porquê, do pressuposto de fato e de direito. Então, se você está triste e tem um motivo, tem um porquê, o motivo existe. Agora, motivo é a mesma coisa do que motivação? Não, motivo está aqui dentro, interno. Se eu falo o motivo, se eu exteriorizo o motivo, eu estou o quê? Motivando. A motivação é a exteriorização do motivo, é colocar para fora o motivo, é colocar para fora o pressuposto de fato e de direito. É indicar qual é o dispositivo legal que está embasando isso. E por que eu estou fazendo isso? Qual que é o motivo? Por exemplo, quando eu faço uma licitação, eu posso ficar fazendo indicação de marca? Não posso. Só que eu tenho que motivar. Eu tenho que indicar o porquê que eu não estou fazendo isso ou fazendo aquilo. É ou não é? Eu não posso indicar marca, mas em alguns casos eu não posso indicar? Mas se eu indicar, eu preciso dizer o porquê, o pressuposto. Então, qual é a base legal? Aí eu vou citar o artigo da Lei 14.133. E, de fato, qual é o estudo técnico? Então, entenderam o que é motivação? Seguindo aí, depois da motivação, agora a gente tem a vinculação ao edital. Vinculação ao edital. Eu quero te chamar a atenção, porque a Lei 14.133, ela não acrescentou a modalidade convite. E antigamente, o nome desse princípio era vinculação ao instrumento convocatório. O nome desse princípio era instrumento convocatório. É porque o instrumento convocatório podia ser o edital de licitação ou a carta convite. Só que como o convite ele foi abolido pela Lei 14.133, só tem na Lei 8.666, o princípio parou de ser chamado de instrumento convocatório e hoje é a vinculação ao edital. Não é a vinculação ao instrumento convocatório, é a vinculação ao edital. Só que o edital é instrumento convocatório. Então, quando você olhar na prova, pode ser que apareça vinculação ao edital, que o edital é a lei da licitação, ou então vinculação ao instrumento convocatório, porque o instrumento convocatório hoje é o edital. Tá certo, tá? Não considera errado. É porque antigamente eu tinha a carta convite, por isso que ele falava instrumento convocatório. Porque o instrumento convocatório poderia ser o edital ou a carta convite. Então, olhou na prova, vinculação ao edital, tá certo. Vinculação ao instrumento convocatório, tá certo. E o que significa esse princípio? Significa que o edital da licitação é a lei da licitação. Significa dizer que tanto a administração quanto os licitantes, eles ficam vinculados ao edital, presos ao edital. Eu só posso exigir aquilo que está no edital da licitação. Só posso exigir aquilo que está no edital. Então, se o edital fala que a administração pública ela quer comprar um celular e a memória do celular é 56, é 56 ponto. Ah, mas o licitante apareceu com um de 120, não interessa, não era 56? Não interessa. Então, tanto a administração quanto o licitante, eles ficam vinculados ao que está no quê? No edital. Então, a administração, ela não pode exigir além do que está no edital. Do mesmo jeito, o licitante, se ele não respeita as regras que estão no edital, ele pode ser desclassificado. Ok, beleza. Volta aqui comigo. Volta aqui. Volta aqui. Pelo princípio da legalidade,
a gente sabe que não basta respeitar as regras legais. Eu também preciso respeitar os regulamentos e demais atos normativos do poder público. E além disso, pela legalidade, o procedimento da licitação tem que seguir o processo devido previsto em lei. Pela impessoalidade, a impessoalidade é um princípio base que dele saem vários outros princípios, como é o caso do interesse público. Então, para atuar de forma impessoal, eu tenho que atuar respeitando o interesse público. Dessa forma, se eu atuar pelo interesse pessoal, viola o princípio da... Só que se não aparecer impessoalidade, você marca princípio do... Atuar de forma impessoal também é tratar todos de forma igual, não realizando, não fazendo discriminações. E pelo princípio da impessoalidade, o julgamento de uma licitação tem que ser objetivo, com base em critérios objetivos, não de acordo com a cara da pessoa. Pela impessoalidade é vedada a promoção pessoal, e eu não posso confundir a impessoalidade com a moralidade. Moralidade é princípio do mesmo jeito que probidade. E os dois princípios são interligados, porque atuar com probidade é atuar com moralidade. Pela moralidade, pela probidade, não basta obedecer à lei. Eu também preciso atuar de forma honesta, de forma reta, de forma leal. E em nome do princípio da moralidade, nós vimos que as licitações de grande vulto são aquelas superiores a... Não é 200 milhões. Superior. E nas licitações de grande vulto, eu vou ter um programa de integridade com um prazo de... Essa integridade é para mostrar para a população que nós estamos respeitando a... E pela moralidade é vedado o nepotismo. E essa vedação tem que estar expressa no edital. E aí eu te pergunto, primo entra no nepotismo? Por quê? Porque ele é parente em 4º grau. E a vedação do nepotismo é para não contratar... O que é co? Cônjuge, o co? E além disso... Parente até 3º grau. Tio entra, irmão entra, o que não entra é... Pela igualdade, competitividade, são dois princípios também interligados. A administração pública ela só pode exigir, só pode estabelecer exigências técnicas ou econômicas indispensáveis a alcançar suas necessidades. Por isso, não se admite indicação de marca ou modelo na licitação. Nunca? Não. Eu posso dizer que eu vou licitar a marca X somente de forma excepcional e isso precisa ser devidamente o quê? Precisa ser motivado. O porquê tem que ser exteriorizado. Da mesma forma, eu não posso proibir de participar de uma licitação uma marca. Nunca eu posso proibir uma marca de participar. Eu posso proibir se houver comprovação. Comprovação de aquela marca não atender os requisitos o quê? E o mais perigoso, apesar da igualdade e competitividade, algumas pessoas não podem participar. Algumas pessoas não podem disputar a licitação nem participar da execução do contrato. Primeiro, o autor do projeto ou anteprojeto e também a empresa que elaborou o projeto. Mas se esse autor for detentor de qual capital dessa empresa? Mais de 5%. Aí entenderam, né? Mais de 5% aí também não pode. Da mesma forma que pessoa física ou pessoa jurídica que está impossibilitada por sanção. Lembra da improbidade que te proíbe de contratar? Está sancionado, não pode. Quem tem vínculo, controladoras, controladas e coligadas entre si e também quem foi condenado com condenação transitada em julgado nos últimos 3 e 5 anos por um desses 3 crimes aqui. Quando falo em publicidade, opa, deixa eu ajeitar aqui a chave, não sei porque que eu não coloquei isso. Dar publicidade é dar conhecimento. Mas não basta dar conhecimento, porque às vezes a pessoa te fala e tu não entende o que ela fala. Já aconteceu isso contigo, né? A pessoa fala e tu... Hã? Né? Então não basta eu dar conhecimento, eu tenho que dar conhecimento de forma o quê? Então, apesar de publicidade e transparência serem sinônimos, na hora da prova, se vier uma prova mais complicada, mais técnica, você tem que saber que a transparência, ela é aquela informação fornecida com fácil... Então não basta publicar, eu tenho que publicar dando fácil compreensão. E ao publicar eu dou transparência e abro espaço para a fiscalização. Mas a publicidade ela não é o quê? Em alguns casos eu tenho sigilo. Primeiro, a lei de licitações ela diz que a licitação vai ser sigilosa, a licitação, ela vai ser sigilosa quando for imprescindível a segurança da sociedade do... Mas em alguns casos...
a publicidade vai ser diferida. Publicidade diferida significa dizer que toda licitação é sigilosa? Não. Significa dizer que num pedacinho dela, essa publicidade não vai ser na hora, ela vai ser posterior, ela vai ser adiada. E isso ocorre primeiro em relação ao conteúdo das propostas. Lembra do caso dele, do exemplo que eu citei? O conteúdo das propostas ele é sigiloso, mas não é para sempre. É somente até respectiva ao quê? Na hora que abriu, eu dou publicidade. Então veja que aqui a publicidade ela foi o quê? E também no orçamento estimado da contratação. Se o licitante souber quanto que eu estou disposto a guardar, quanto que eu tenho na carteira, lascou. Ele vai fazer a proposta exatamente naquele valor. Pelo princípio da eficiência, eu tenho que atingir o máximo de resultado, isto é, oferecer qualidade e celeridade com o mínimo de custos. Lembrando que a redução dos custos também tem relação com o princípio da... Então, se eu adoto condutas para diminuir os custos de uma licitação, eu estou respeitando o princípio da economicidade. Mas se não apareceu economicidade, fecha o olho e marca o quê? Eficaz é aquilo que funciona, é aquilo que atinge os teus objetivos. Pelo princípio do planejamento, esse princípio do planejamento tinha na lei anterior? Tem na lei atual, ele é implícito ou expresso? Pelo princípio do planejamento, que é aplicado na fase preparatória de uma licitação, nós temos dois grandes instrumentos que podem ser cobrados na tua prova. O plano de contratações anual e o ETP, que é o estudo técnico preliminar. Colocou qualquer um desses dois documentos, eles têm relação direta com o princípio do segregação de funções e divisão de tarefas. Lembra que eu disse que a comissão que decide o vencedor não é a mesma que homologa? Então, cada qual no seu cada qual. Além disso, pelo princípio da motivação, não basta eu ter o porquê, o motivo, eu preciso exteriorizar, eu preciso indicar esse motivo, esse pressuposto de fato de direito. Agora há pouco a gente falou sobre a indicação de marcas. Eu não posso indicar marca no edital de licitação, mas em casos excepcionais eu posso. E nesses casos excepcionais eu preciso justificar. E essa justificativa, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser... E fechando, vinculação ao edital. Pela vinculação ao edital, a administração pública e licitantes, eles ficam presos ao que está no edital, as regras. Então, a administração só pode exigir o que está no edital de licitação, e o licitante ele tem que respeitar o que está escrito lá também. Porque se ele violar a regra do edital, ele vai ser desclassificado. Lembrando que antigamente esse princípio era chamado de vinculação ao instrumento convocatório, porque teve uma modalidade de licitação que eu utilizava, além do edital, eu utilizava a carta convite. Só que a carta convite não tem mais. Então hoje pode aparecer na tua prova vinculação ao edital ou vinculação ao instrumento, só que hoje, atualmente, o instrumento convocatório é o... porque a carta convite morreu. Fechou? E quando eu pisquei o olho, acabou. Pessoal, só avisar vocês o seguinte, a parte mais pesada de licitações acabou. Se você resistiu até aqui, o resto é, gostoso de estudar. Porque essa parte inicial, de fato, ela é mais densa, é mais teórica, tá? Então, a partir do próximo encontro, eu vou falar com vocês sobre os princípios implícitos, é pouquinho, e a gente já começa a falar sobre as modalidades. Concorrência, pregão, concurso, leilão, diálogo competitivo, e aí a gente vai para dispensa, inexigibilidade, procedimento, contratos e acabou. Fechou? No mais, depois dê uma olhada no caderno de vocês, que vocês vão perceber que vocês nunca tiveram um caderno de licitações tão completo igual está ficando agora, tá? E outra coisa, esse caderno que vocês estão fazendo agora não é um caderno para o concurso do TRT, é para a vida. Qualquer concurso que vocês forem fazer, está escrito licitações, o teu caderno serve. Então, no mais... Um excelente final de semana para vocês, um intervalinho pequenininho. Daqui a pouquinho vocês têm raciocínio lógico e matemático. Obrigado aí, Axel.